Suponha que eu dissesse que qualquer um pode dirigir o meu carro. Quando eu digo isso, qualquer pessoa pode dirigir meu carro. Que tipo de carro você imaginaria que eu tenho? E se eu lhe dissesse que qualquer um pode ter o meu carro? O que você imaginaria? Você imaginaria um carro esportivo, luxuoso, caro? Provavelmente não. É mais provável que eu estivesse oferecendo uma banheira cheia de ferrugem, tentando me livrar de um IPVA cada vez mais caro. Se nós damos algo indiscriminadamente para alguém, é geralmente porque a gente não valoriza aquilo que a gente está dando. Não tem mais valor para nós. Por outro lado, suponha que alguém me convidasse para dirigir o seu Porsche, ou sua BMW, né? Seu Maverick, um carro bem chique, bem caro, bem luxuoso. E mais do que isso, no final dessa viagem, desse passeio, após eu dirigir o carro dele, a pessoa me diz: olha, esse carro é meu orgulho, é a minha alegria, eu gosto muito dele e eu quero que você fique com ele. Que tipo de relacionamento você imagina que nós compartilhamos, eu e o dono desse carro? Ele deve gostar muito de mim mais do que o próprio carro. Se nós damos generosamente algo a alguém, é geralmente porque nós valorizamos muito a pessoa a quem nós estamos dando o presente. É isso que acontece com a doação humana. Nós damos cautelosamente aos bem merecedores, aqueles que realmente valem a pena. Só que Deus é muito diferente da lógica humana. Ele dá generosamente àqueles que são totalmente indignos. Ele dá o melhor de si aos piores de nós. É exatamente isso que Jesus está tentando explicar para Nicodemos em João, lá no capítulo 3, quando ele diz um verso que talvez você conheça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Conhece esse verso? Eu tenho certeza que sim. Mas o que ele está descrevendo para gente, de verdade? Você já refletiu sobre isso? O melhor de Deus, se você pensar, é o seu Filho unigênito, é Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele é a expressão eterna do coração do Pai, a expressão exata do seu ser. Ele é o co-criador do céu e da terra, o mestre artista do Pai. Ele é a luz do mundo, ele é a graça e a verdade gloriosa do Pai. Ele é o Filho amado em quem ele tem prazer e que permanece dentro da eternidade diante do Pai, diante do seio do Pai. Uma eterna relação de amor. O Pai é eternamente Pai, porque ele tem seu Filho eterno. E nesse sentido, dar o seu filho é dar o seu próprio eu. Nada poderia ser mais precioso do que dar o Filho unigênito de Deus. E é impressionante pensar que ele daria o seu filho a qualquer pessoa. Quem poderia ser digna de tal dom? Por incrível que pareça, o Pai dá o seu filho ao mundo. E isso não é simplesmente um sinal do seu amor por todos. Essa é uma prova de seu amor, inclusive pelos ímpios. O mundo aqui, na linguagem de João, que recebe o Filho unigênito, representa exatamente a humanidade que se organiza em oposição a Deus, desde lá do Éden ao comer do fruto, passando pela Torre de Babel, Babilônia e por aí vai. É o mundo que não conhece as obras de Deus e que não recebe Jesus. É o mundo que não só habita nas trevas, mas que odeia a luz. É o mundo cujo príncipe é o próprio Satanás. É esse mundo que se alegra com a crucificação e odeia o povo de Deus. No entanto, é esse mundo, em toda a sua depravação odiadora de Deus e odiadora de Cristo, que o Pai ama. É a esse mundo que é dado o seu Filho. Como é Deus? Você já refletiu nessa pergunta? A gente já fez essa pergunta em outras meditações. Como é Deus? Deus é exatamente assim. Alguém que dá o melhor de si aos piores de nós. Deus é o doador, embora isso tenha lhe custado absolutamente tudo. O presente do filho não foi um empréstimo de curto prazo que ele dá numa sexta-feira e toma de volta num domingo, só pra gente lembrar dele nos natais, nas Páscoas. O filho sempre foi o presente pessoal de um pai eternamente generoso. E em um sentido profundo, ele foi dado assim que houve uma terra para recebê-lo. Ele foi a luz do Pai que brilhou sobre um mundo escuro. Lá na criação. E na encarnação, ele foi dado à nossa humanidade para sempre, para ser um de nós e um conosco.
O Pai deu seu Filho ao homem como um homem, o homem modelo. A Páscoa não foi Deus pegando de volta o presente, foi a glorificação deste homem que é dado para todos os homens. E ele derrama o seu Espírito para que ele possa ser dado a todos aqueles que acreditam. Deus dá seu Filho a nós e por nós. Ele dá o seu Espírito para estar conosco e em nós. Não existe nada maior que ele possa dar. Ele não retém nada de um mundo que só o quer morto. E por quê? Porque ele tanto ama o mundo. Pense no amor dele por um minuto. Esse amor não é um sentimento grandioso que ele nutre na eternidade apenas. É uma generosidade exterior, centrada nas outras coisas que nada retém, nada segura para si. Isso não é a benevolência de um senhor feudal que pega uma parte da sua propriedade e dá para alguma camponesa. Este é o senhor que se casa com a camponesa, assume as suas dívidas, a sua ruína, entrega-se para ela, para que o destino dela seja o destino dele. É assim que Deus ama o mundo. E reparem algo muito importante aqui no verso. O amor vem antes de dar o presente. Deus não envia seu filho para que ele possa amar o mundo. Não é que Deus possa amar o mundo apenas quando o filho vier e nos redimir, pelo menos um pouquinho. Não. Em toda a sua escuridão, toda a sua descrença, todo o seu ódio pela luz, Deus ama o mundo e é por isso que ele dá o seu filho. Nós não somos salvos para que Deus finalmente possa nos amar. Nós somos salvos porque Deus nos ama, ponto. Portanto, quando nós vemos Jesus nos ser dado, não é o sinal de que nós somos, em princípio, um pouco amáveis. É justamente a prova que, de fato, nós sempre fomos amados. O dom não compra o amor. O dom prova e comprova o amor. Você sente que Deus te ama? Olhe novamente para o presente do Filho e você vai ver o Pai de Jesus e seu próprio Pai. Veja que esse dom, esse presente é dado a você. E lembre-se que ele é seu não porque você é bom, porque você não é. Não porque você foi receptivo a esse presente, porque você não foi. Mas foi por causa do próprio amor anterior, indomável, selvagem, incontível de Deus. Veja sua natureza expressa em Jesus. Veja ele estender os braços, mesmo embora isso tenha lhe custado a sua própria vida. E saiba que esse é exatamente o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque Deus amou tanto você. Deus amou muito antes de tudo, muito antes da própria criação. Deus tanto amou esse mundo que ele deu o melhor de si. Ele deu o seu Filho unigênito.